não quero pregar. Tem uma palavra de Deus para liberar sobre você. Eu sei que hoje em dia se fala muito sobre inteligência artificial, muito se fala sobre inteligência emocional, mas nada contra, eu não sou coach, eu sou pastor. Então eu falarei hoje sobre inteligência espiritual. Aleluia. Eu quero muito poder falar um pouco a respeito disso, porque Deus, durante essa semana, Ele veio soprando muito forte no meu coração algumas questões, e eu preciso, como pastor, te ensinar e colocar você dentro de um caminho bíblico. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a seguir, a Bíblia fala assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria, essa versão vai dizer, e entendimento espiritual. Existe uma versão que fala em inteligência espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos ler de novo, versículo 9. Volta aí para lermos com calma. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, repete comigo, transbordeis, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Repete comigo, pleno conhecimento da sua vontade. Toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meu Deus. Você pode dizer um amém? Eu amo muito falar sobre alguns aspectos do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele sem sombra de dúvidas, ele mexe com a nossa estrutura de igreja. Porque o apóstolo Paulo não só foi um grande doutrinador, como ele foi alguém que enxergou realidades espirituais em todo o contexto de igreja. E nós sabemos que todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve são cartas direcionadas à igreja, a contextos bem parecidos com o nosso contexto. Eram homens e mulheres que haviam entregado as suas vidas a Jesus e que a partir de agora eles precisavam entender a forma como caminhariam. Como você percebe, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja ali em Colosso, que fica perto de Éfeso, onde provavelmente as pregações de Paulo em Éfeso alcançou esse povo e de alguma forma uma igreja surgiu nessa região. E só para eu não dar muita volta e ser muito pontual no que eu preciso falar hoje, o apóstolo Paulo, ele percebia que no meio da igreja, não só em Éfeso, mas principalmente aqui no meio dos colossenses, existia um grupo de pessoas chamados de gnósticos, que eram homens que se infiltravam ou viviam a vida da igreja, e eles tentavam implantar na realidade da palavra de Deus culturas, experiências de padrões de religiões antigas ou de seus passados, para que tudo aquilo se tornasse algo mais favorável. É como se Deus estivesse caminhando com o povo no deserto e alguém, para adorar a Deus, decidisse fazer um bezerro de ouro. Ou seja, a intenção era de adorar a Deus, mas na essência, eles estavam tão acostumados a viver um padrão de outras religiões, que eles tentavam implantar o que eles viram naquilo que eles estavam vivendo. E uma das realidades que vieram sobre essa igreja foi um sincretismo absurdo, o que nós chamamos de sincretismo religioso, que é essa mistura de padrões, essa mistura de práticas,
essa mistura de realidades junto com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele precisou intervir, mandando uma carta para essa igreja, para que essa igreja não caísse no conto dessas pessoas. Essas pessoas que se infiltravam no meio da igreja e que começavam a usar a palavra para poder dizer o que queriam. Eles pegavam a palavra e introduziam na igreja realidades que não eram bíblicas. Ou seja, eram falsas verdades, eram mentiras vestidas de uma verdade. Era uma essência podre, era uma essência que não baseava-se no evangelho, mas como estava vestida da palavra, então se tornava parecida com a verdade. Repete comigo, parecida com a verdade. E nem tudo que se parece com a verdade, de fato é verdade. O sincretismo é justamente isso. São as pessoas que adoram ao Senhor e creem no Deus que pode curar, como nós oramos, e eu creio que pessoas foram curadas aqui nessa noite. Mas aí elas começam a introduzir métodos para que a cura aconteça. Tem que andar no sal grosso, tem que tomar um banho de óleo. E aí as pessoas começam a criar padrões que se comparam àquele bezerro de ouro para validar a palavra, que já é o suficiente. Porque a palavra de Deus, ela já é o suficiente. O que Deus diz já é o suficiente. O que está escrito aqui já é o suficiente. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Já é o suficiente. A oração da fé curará o enfermo. Já é o suficiente. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E quando você fala no nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. Já é o suficiente. E quando nós tentamos introduzir ao que já é suficiente, coisas a mais, começamos a entrar no sincretismo, começamos a entrar no ambiente de uma mistura perigosa, onde a nossa fé não vai estar mais baseada na palavra, mas a nossa fé vai começar a ser baseada em métodos, e métodos não curam, a palavra é quem cura. Métodos não salvam, é a palavra que salva. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então o que Paulo está enfrentando é um povo que usou a palavra para falar as suas verdades. Quem está aqui comigo diz amém? Pessoas que usam a palavra para falar as suas verdades, para disseminar aquilo que quer. Mas eu me lembro da recomendação de Paulo para Timóteo. Timóteo, quando você tiver que pregar, pregue a palavra. Repete comigo, pregue a palavra. A recomendação de Paulo não é fale sobre a Bíblia. A recomendação de Paulo não é pregue e fale o que você pensa da Bíblia. Ou pegue um texto fora de contexto e acrescente ao texto o que você quiser. A recomendação de Paulo é pregue a palavra. Mas se você não tiver uma revelação profunda, é porque você tem que entender que a maior revelação já é a palavra. Se você não tem muito o que falar, leia o texto, versículo por versículo, extrai o que tem que extrair, aplique e as pessoas serão abençoadas, porque as pessoas não precisam de uma revelação que não estão na Bíblia, as pessoas precisam da palavra. Como igreja é tudo o que precisamos. Nós precisamos apenas da palavra. E quando nós conhecemos a palavra, tudo aquilo que vier além da palavra será detectado. Quando nós conhecemos a palavra, aquilo que está fora da palavra vai ser detectado. Quando conhecemos o verdadeiro, o falso se torna exposto. Uma vez me disseram que as pessoas, para poderem identificar uma nota falsa, elas eram colocadas numa sala durante dias, tendo acesso apenas às verdadeiras. Elas não estudavam as falsas. Elas não analisavam as falsas, elas apenas tinham acesso ao que era verdadeiro. E no momento em que passou um tempo e que eles viram e perceberam que o toque, que a familiaridade, que o acesso ao verdadeiro já estava bem definido, eles começaram a introduzir notas falsas. E só de pegar, eles identificavam. Porque quando eu estou acostumado com a verdade, a mentira não prevalece. Quem está aqui comigo diz amém. Amém. Então nós, como igreja, precisamos entender o que Paulo estava fazendo.
O contexto era esse. Era um contexto de verdades ou de meias verdades, em que as pessoas estavam introduzindo a igreja, ou se introduzindo na igreja, para começar a implantar no coração das pessoas aquilo que não era bíblico, aquilo que não era a palavra. E as pessoas começaram a desejar o que não é bíblico. As pessoas começaram a desejar o que não era da vontade de Deus. As pessoas começaram a querer aquilo que a própria palavra condena, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma realidade muito próxima. As pessoas estão entrando na igreja, vindo para a igreja, pegando versículos da palavra para falar o que querem, para manipular, para poder introduzir ideias que são antibíblicas, mas extraídas de um texto da verdade. Então, parece ser bíblico, mas não é. Pessoas que ensinam de acordo com as suas próprias concupiscências, com os seus próprios desejos, mestres que estão cheios de arrogância, querendo apenas benefícios para si próprio, ensinando não o que vai libertar, mas ensinando o que vai lhe beneficiar. Então Deus já está vendo isso desde os tempos da igreja primitiva. E lá nessa igreja, Paulo identifica e fala: vocês precisam estar atentos para não cair nos contos mentirosos. Vocês precisam estar atentos para que vocês não sejam alvos de falsas verdades. Vocês precisam estar atentos para que vocês não façam parte de um conjunto de informações antibíblicas, agindo como se o arrepio fosse presença. Agindo como se o que eu sinto determina se Deus está ou não. Porque, irmão, nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que cremos. Uma coisa é certa, se eu sentir ou não sentir, eu tenho uma garantia de que Deus está aqui. Porque no dia que você arrepiar, Deus está. No dia que você não arrepiar, Deus estará também. No dia que você estiver bem, Deus vai estar. No dia que você estiver mal, Deus também vai estar. E nós precisamos aprender a ter uma vida de discernimento com Deus. Discernimento é algo espiritual, mas só consegue ter clareza de discernimento aquele que entende o que Paulo está falando, aqueles que têm inteligência espiritual. Porque qual é a oração de Paulo para esse povo que está sendo atacado? E nós vemos isso hoje com muita clareza. Hoje em dia, a maior massa de manipulação que você encontra está dentro da igreja. As pessoas usam a fé dos outros para manipular, para enriquecer, para se beneficiar. E aí as pessoas agora estão se introduzindo na igreja para poder fazer do púlpito esse lugar de falar meias verdades. São aquelas pregações que não são pregações, que parece mais um treinamento de coach. Pastor, o senhor tem algo contra coach? Não. Eu só acho que o coach tem o lugar dele, não no púlpito de uma igreja. Porque no púlpito de uma igreja se prega a palavra. O que você quer fazer de desenvolvimento emocional, o que você quer fazer de desenvolvimento profissional, o que você quer fazer de inteligência emocional, você deve e procure pessoas, porque é maravilhoso. Mas você não vai para a igreja para se desenvolver emocionalmente. Você não vai para a igreja para ter fragmentos ou armas para simplesmente ser um milionário. Não, você vem para a igreja para que você seja confrontado, para que você se torne um homem e uma mulher à semelhança de Cristo. E é no púlpito que nós precisamos encontrar essas palavras, palavras de vida eterna, não textos fora de contexto, que eu falo 2 horas sem te citar um texto da Bíblia. Você vai prosperar, você vai vencer, vai dar tudo certo, Deus é contigo, você vai para cima, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar tudo lindo, milionário, rico, e glória a Deus, prosperidade é de Deus, riqueza é de Deus, bênção é de Deus, mas só que tudo isso tem um peso. Que peso? Processos, tudo isso tem um peso. Que peso? Sofrimento, tudo isso tem um peso. Dor, porque ninguém chega em grandes lugares sem passar por grandes processos.
Mas é muito mais fácil ter o discurso do lugar e do destino do que ter o discurso do processo. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer, ninguém quer abrir mão, ninguém quer perder. Hoje em dia, as pessoas só querem ganhar, lucrar, se beneficiar, prazer para mim, alegria para mim, resultado para mim, lucro meu. Hoje todo mundo só quer olhar para si. Quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre um dos primeiros princípios do Evangelho, é que agora que eu estou vivendo em Cristo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Ele, por meio daquele que me amou e se entregou por minha vida. O maior princípio do Evangelho não é olhar para si, é olhar para o lado. Mas numa geração onde as pessoas não querem olhar para o lado, só querem olhar para si, é muito difícil viver a essência do Evangelho, porque o Evangelho se importa, o Evangelho se doa, o Evangelho entrega. E o discurso é o oposto. Eu tenho que receber, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que vir para aqui para poder ter o que eu preciso. E nós estamos, sem perceber, entrando num ambiente de meias verdades. Quer ver uma coisa que eu falei aqui no seminário essa semana com os nossos alunos? Nós olhamos a Bíblia e nós muitas vezes nos colocamos no lugar de necessidade. Porque precisamos de uma cura, precisamos de uma restauração, precisamos de um milagre, e isso é verdade, todos nós vamos precisar em algum momento que Deus entre e que Deus faça algo. Mas quando lemos a Bíblia, nós estamos tão mal acostumados a sermos problema, que eu olho para a Bíblia e leio a mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus, e eu falo, nosso Deus, se eu te tocar, eu também vou ser curado. Ou eu olho para a Bíblia e vejo Lázaro sendo morto e Jesus falando, tira a pedra e chama Lázaro para fora. Então você já vai cantar, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, porque todo mundo se enxerga como morto lá dentro do túmulo. Aí você olha aquele centurião que olha para Jesus e fala assim, uma palavra só é capaz de curar o meu servo. Então você se coloca na posição de, Jesus, uma só palavra pode mudar a minha história. Isso é lindo, porque todos nós em algum momento vamos ter que ter um encontro com Jesus para que Ele nos mude, para que Ele nos cure, para que Ele nos ressuscite. O problema é ter 10 anos de igreja, vivendo o reino, vivendo o Evangelho, e estar sempre nesse mesmo lugar de precisar da cura, precisar do milagre, precisar ressuscitar. Porque a Bíblia diz que uma vez que nós entramos no ambiente do Evangelho, agora nós temos alguém a imitar. E a Bíblia não diz que eu preciso imitar a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não diz que eu tenho que imitar a Lázaro. A Bíblia diz que eu tenho que imitar Jesus. Quando é que a história vai virar e as pessoas irão te procurar para tocar, porque você vai ser resposta? Quantas vezes a palavra vai estar na sua boca para que pessoas que estão mortas ressuscitem, para que sonhos mortos ressuscitem, porque Deus está querendo levantar uma geração que seja resposta. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer fazer de você uma resposta. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. É por isso que nós temos que entender isso. É por isso que temos que entender isso, é forte. Nós temos que ter clareza do nosso papel, coisas que estão sendo introduzidas na igreja que nunca foi da igreja. Coisas que estão se tornando comum na igreja que nunca foi da essência do Evangelho. São boas ideias, sim. Mas nem toda boa ideia vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está orando por essa igreja. Eu oro para que vocês sejam cheios de conhecimento. Porque quando vocês tiverem conhecimento, a mentira vai chegar e vocês vão detectar. Quando vocês tiverem conhecimento, entendimento espiritual, vocês vão conseguir discernir. No mundo que vivemos hoje, informação vale muita coisa. Sim ou não? Sim. Você já percebeu que você baseia a tua vida nas informações que você recebe? Você olha para a estrutura econômica para saber se vai dar um passo ou não. Você olha para o seu contexto de concorrência para saber se vai dar um passo ou não. O tempo todo você está buscando informações para tomar decisões.
E quando nós trazemos isso para a vida pessoal, nós começamos também a tomar decisões baseadas em informações. Falaram isso e isso de fulano, mas aquela pessoa é confiável, ela não iria mentir, é verdade. E aí começamos a entrar no conto de histórias que são contadas, onde nós também não sabemos o fundo da verdade que há nelas. E aí pessoas tomando decisões baseadas no que outros falaram, pessoas tomando decisões baseadas na informação que chegou. Muitas conversas mentirosas, muitas conversas inventadas, muitas conversas de corações machucados, muitas conversas de pessoas feridas, traumatizadas, cheios de marcas. E essas pessoas despejam informações de dor, se colocando no lugar de vitimismo, que hoje é o que está governando o nosso mundo. Hoje é vítima para tudo que é lado. Ninguém se assume mais como responsável por erros ou acertos, é sempre a vítima. E aí as informações vão chegando, inflamando o meu emocional e me fazendo tomar decisões. Quando, na verdade, o propósito de Deus para as nossas vidas é decisões para quem é espiritual. Precisam ser tomadas debaixo de discernimento espiritual. Mas as pessoas não querem ter discernimento espiritual porque demanda tempo. Ter relacionamento com Deus. Relacionamento com a sua palavra. Entender de fato quem Deus é. Para poder identificar, Deus jamais faria isso. Deus jamais falaria isso. Deus jamais se comportaria dessa forma. E então as pessoas preferem ser guiadas por informações do que serem guiadas por direções. E a Bíblia fala que aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Você pede direções para Deus para tomar. Você pede direção para Deus para tomar decisões. Deus, para onde eu vou? O que fazer? Mas existem momentos que a impressão que eu tenho é que as pessoas estão usando o nome de Deus para fazer o que querem. A impressão que eu tenho é que hoje em dia Deus está mandando fazer tudo. Não, Deus me mandou fazer isso, mas deu tudo errado, deu tudo certo, e aí acabou, matou todo mundo, morreu. Não, mas Deus falou. Gente, direções de Deus nunca serão destrutivas, elas serão construtivas. Perder pode até fazer parte numa direção que Deus te dá, mas te destruir, jamais. Mas as pessoas falam assim, não pastor, Deus falou comigo. Porque quando fala que é Deus, eu vou falar o quê? Pai, se Deus mandou, quem sou eu para falar o contrário? Mas tu tem certeza que foi Deus? Não, Deus falou comigo. Tá bom. Porque é muito mais fácil colocar na conta de Deus do que tomar uma decisão madura, uma decisão espiritual, uma decisão de quem lê a Bíblia, uma decisão de quem se relaciona com Deus, uma direção que o teu coração está inclinado para aquilo e não que os teus ouvidos ouviram sobre aquilo. E então nós precisamos estar nesse lugar de discernimento, porque as nossas decisões de hoje vão determinar o nosso futuro de amanhã. E desculpa, gente, mas nós não temos mais tempo para perder, para sair por aí errando. Nós não temos mais idade para errar. Tem gente aqui novinha ainda que dá para errar muito, mas tem gente que já errou muitas vezes e tem caído nos mesmos erros por dar ouvido às pessoas erradas. Ainda que as pessoas estejam no lugar certo. Porque existem homens e mulheres de Deus que falam, mas não falam em nome de Deus. Existem pessoas que são de Deus, que têm caráter cristão, que têm vida com Deus, relacionamento com Deus, mas às vezes empresta a boca para o diabo. E nós não podemos confiar em tudo que se fala ao nosso redor. Não, Deus falou, fulano falou isso, isso e isso. Vai orar, Deus, o que fulano me falou é verdade sobre aquela pessoa? O Senhor pode me mostrar, porque eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer isso, eu preciso me movimentar, eu preciso investir, eu preciso fazer. Então o Senhor pode me mostrar, porque eu sei o que eu ouvi, mas eu quero ouvir do Senhor a direção para seguir em frente. É que nós nos tornamos muito emocionais e estamos deixando de ser espirituais, porque Deus nos chamou para discernir tudo de forma espiritual. E se você pegar o pastor no dia mau, que ele está com a cabeça cheia, e ele vai falar algo da alma dele,
A culpa é do pastor? O pastor também é humano, gente. Pastor erra, pastor tem dia ruim. Tem dia que o pastor não quer ver ninguém, tem 10 gabinetes. Tem dia que os 10 gabinetes do pastor, os 10 serviu para ele. Quem está entendendo aqui diz amém. Então nós não podemos pautar 100% a nossa vida na fala de homens. Você é filho de Deus, você se relaciona com Deus. Você precisa entender que as direções para a sua vida, Deus é quem tem elas para te dar. Deus pode me usar? Pode. Pode usar o pastor Ricardo? Pode. Deus pode usar tantas pessoas, mas Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, ao ponto dele falar e você falar, opa, Deus está falando comigo. O que Deus espera é que quando ele sussurra e você entenda, opa, Deus está falando. O que Deus espera é que teu relacionamento com Ele seja tão profundo, seja tão poderoso, que à medida que Ele falar, você vai ter clareza, você vai ter paz, ainda que seja uma decisão que você não queira tomar, ainda que seja uma atitude que você não queira, mas você é inteligente espiritualmente falando, você tem clareza, você tem discernimento, você tem relacionamento, e você vai pautar a sua vida no que Deus está determinando. Olha Mateus 16. Louvor pode vir, que eu vou terminar agora. Mateus capítulo 16. Versículo 21 a seguir. Olha isso aqui. Quantos aqui conhecem Pedro, o apóstolo? Diz amém. Amém. Quantos aqui acham que Pedro é um homem de Deus? Diga glória a Deus. Uai, gente, o povo, a metade não acha, não? Quem acha que Pedro é homem de Deus? Diga glória a Deus. Obrigado. Olha só isso aqui. Eu estou falando de um homem de Deus. Vou até sentar para ler o texto com vocês. Eu estou falando de um homem de Deus. Eu não estou falando do Janderson. Eu estou falando de Pedro. Janderson é minha boca. Aleluia. Olha o que o texto está dizendo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado. Pode parar aí nesse versículo. E ressuscitado no terceiro dia. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho que ir. Está claro para mim o meu propósito. Fala assim comigo, está claro para mim. Por que Jesus tinha tudo com clareza? Leia os evangelhos. Nos momentos de turbulência, ele saía para orar. Quando estava todo mundo na confusão, ele estava no monte orando. Jesus disse, o que eu faço, eu só faço porque eu ouvi o Pai fazer. O que eu falo, eu só falo porque eu ouvi do meu Pai. Relacionamento. Intimidade. Então Jesus sabia que o seu propósito o levaria para uma cruz. O levaria para uma morte, para dor e sofrimento. Agora, olha que interessante, quem está aqui comigo diz amém. Jesus tem clareza. Só que ele está rodeado de pessoas que o amam. Jesus ama. Pedro, João, até Judas, que Jesus já sabia que iria trair, queria traí-lo. Jesus permaneceu com ele na mesa. Porque o amor de Jesus era um amor incondicional. Era independente do que fariam com ele, ele continuaria amando. Aí, Jesus fala, gente, vai acontecer tudo isso comigo, eu vou morrer. Mas calma, eu também vou ressuscitar. Olha o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, Pedro falou assim, espera aí, gente, rapidinho, Jesus chega aí. Porque conselhos de intimidade geralmente se dão no particular, né? Olha Pedro dizendo que era íntimo. Jesus, chega aí. Aí chega Pedro com Jesus. Você está maluco? Se fosse nos dias de hoje, né? Porque Pedro começou a reprová-lo. Pedro olhou para Jesus e deu num esporro em Jesus, gente. Para pensar na cena de Pedro olhando para Jesus. É sério?
tem compaixão do Senhor. Isso, de modo algum, vai te acontecer. Pedro aqui, ele não estava na roda dizendo, agora eu vou ser usado pelo diabo para destruir a vida de Jesus. Pedro amava Jesus. Isso aqui é um conselho de quem ama. Isso aqui é um conselho de quem quer bem. Esse aqui é o conselho de alguém que você gosta a ponto de não querer vê-lo sofrer. Pedro aqui, ele está tirando o espiritual da jogada. Pedro aqui está tirando a palavra que Jesus tem. Pedro está se esvaziando do propósito eterno. Está se vestindo de um amigo emocionado. E ele, como amigo, diz, isso não vai te acontecer, eu não vou permitir que isso aconteça. Só que quando pessoas entram no campo de emoção e chegam ao ponto de anular uma palavra de Deus, por mais que seja crente, de Deus, pode ouvir isso de Jesus. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aleluia. Seria um excelente conselho para alguém que ama. Mas quando o excelente conselho te arranca do teu propósito, Jesus está tendo clareza espiritual para dizer, isso não veio de você, Pedro, isso é sugestão de Satanás. Porque quando nós nos despimos do espiritual e entramos no emocional, nos tornamos no campo ideal para que Satanás nos dê sugestões. E o conselho vem com amor, mas com a visão emocional, dizendo que iria arrancar Jesus do seu propósito. E existem pessoas que aparecem para você. Deus me mandou vir aqui para falar sobre isso hoje. Com excelentes conselhos. Com excelentes falas. Até mesmo mostrando algumas coisas que não são verdades. Mas você confia, porque você ama. Então você se vai se despir da palavra que você tem. Da promessa que você tem. Da direção que você recebeu. Do para onde você está indo. Do que você tem que fazer aonde Deus te plantou. Para agora ponderar o conselho e a fala de uma pessoa que pode até te amar, mas que também pode estar emprestando a boca para Satanás. Porque o propósito de Satanás começa querendo a tua morte. Só que você é filho de Deus e protegido, ele não vai te matar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então ele vai tentar te enganar para te destruir. Porque é melhor ter alguém que tem um propósito vivo fora do propósito, do que ter alguém vivo cumprindo o seu propósito. Então às vezes falas virão para te tirar do propósito. Pode ser que o lugar onde você esteja não esteja do jeito que você gostaria, mas é o lugar do teu propósito. É o lugar do teu desenvolvimento. É o lugar do teu crescimento. Foi o lugar que Deus determinou que você estivesse. É a realidade que Deus proveu para o agora. Então para de ouvir conselhos de pessoas que estão ligados a você emocionalmente. E como Paulo orou para aquela igreja, se coloca numa posição espiritual, de ter conhecimento da palavra, inteligência espiritual para ter discernimento. O que fazer? Para onde ir? Como fazer? Como ir? Como falar? Como agir? Como dar o passo? Como retroceder? Como dizer sim? Como dizer não? As nossas vidas não podem estar baseadas em conselhos humanos. A nossa vida tem que estar baseada numa palavra de Deus.
Eu sinceramente queria vir aqui hoje com uma palavra que ia te bater do teto. Mas Deus falou comigo. Existem pessoas que estão sendo guiadas por mentira. Existem pessoas que estão dando ouvidos a pessoas que não deveriam ter autoridade para falar agora. E o que Deus manda te dizer é: seja cheio de todo entendimento espiritual. Para que você saiba discernir. Para que você saiba compreender. Eu queria ter mais 1 hora para pregar, porque agora ia vir a parte boa da mensagem, mas já deu tempo do culto. Vai ter que ficar para outro dia. Mas volta lá, para Colossenses 1:9. Porque quando nós entramos nesse lugar, as mentiras que chegam não são mais validadas. Quantas pessoas você já deixou de falar porque falaram dela para você? E você não orou para saber de Deus se era verdade ou não o que disseram. Quem aqui já teve numa posição de falarem de você o que não é verdade e pessoas te abandonarem por isso? Nós reprovamos tão isso que acabamos fazendo igual com outras pessoas. Porque quem não perdoa, repete. E nós precisamos ser espirituais ao ponto de entender o que aconteceu. Se Deus esclarecer, esquece. Seja firme. Existem pessoas que precisam de fato sair das nossas vidas. Mas existem pessoas que saíram das nossas vidas por mentiras, fofocas, calúnias, falsas verdades. E a questão é, em Deus, qual foi o momento que você parou para ouvir se o que fulano falou é verdade? Se o que o pastor falou é verdade? Qual foi a hora que você fez um propósito com Deus para que Deus te esclarecesse? Em quanto tempo você tem desenvolvido um relacionamento com Deus para estar nesse lugar de segurança? Não vulnerável. O vento bate forte e te leva. O vento para de soprar, te para. Nós precisamos estar nesse lugar. Deus está querendo levantar uma igreja madura espiritualmente falando. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deus está querendo te levar para um nível aonde você vai ser inabalável, a um nível aonde você terá clareza de direções, clareza de decisões, aonde não é tudo que vão falar sobre você que vão entrar no teu coração. Você vai ter a sua mente blindada pela palavra, você vai ter suas emoções blindadas pela palavra, você vai ter a sua vida blindada pela palavra, aleluia. Porque é nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. Por quê? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10, por que eu tenho que ter tudo isso? Vem comigo, versículo 10, aleluia. Afim, por que eu tenho que ter entendimento espiritual? Por que eu tenho que ser cheio de conhecimento? Para que eu viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com poder, segundo a força da sua glória, entrando no campo da perseverança, da longanimidade e com alegria. Vai, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos da luz. Quando nós entramos nesse lugar de discernimento, de maturidade espiritual, quando nós entramos no campo de ter clareza das coisas que Deus está falando, quando nós entendemos que nem tudo que vem para a gente como verdade é de fato uma verdade, nem toda fala, nem toda palavra, nem toda história, nem todo conto, nem sempre tudo é verdade. Então o que você acha de você começar a colocar o teu joelho no chão e dizer: Deus, está acontecendo isso e isso me esclarece, Pai, está acontecendo isso e isso me esclarece. Será que é de Deus ou não é? Esse homem é de Deus ou não? Esse pastor aí é de Deus ou não? Esse pastor aí foi o Senhor que chamou? Essa igreja a recomeçar foi o Senhor que estabeleceu? O que estão falando aí do meu vizinho é verdade? Comece a colocar o teu joelho no chão, porque se é para o teu bem, Deus vai começar a esclarecer, Deus vai começar a revelar, Deus vai começar a te mostrar, porque eu creio num Deus que trará clareza espiritual para a tua vida.
Ele não vai te deixar enganado. Ele não vai te deixar ser enganado. Ele não vai te deixar ser exposto. Ele quer que a tua vida seja transformada, a tua casa seja transformada, a sua realidade seja mudada. Porque o propósito de Deus é que você viva de modo digno. O propósito de Deus é que você frutifique o tempo todo. Está vindo aí um tempo de frutificar sobre a tua vida. O desejo de Deus é que você cresça no conhecimento dEle. O desejo de Deus é que você seja fortalecido no poder do Senhor. Pastor, eu não consigo, vai ter poder disponível para te fortalecer. Pastor, está muito difícil, vai ter poder do céu disponível para te deixar de pé. Pastor, não estou aguentando mais, vai ter poder de Deus disponível para que você não desista, para que você não retroceda, porque esse mesmo poder vai te fazer ser perseverante. Não está como eu quero que esteja, mas eu vou perseverar. Não está do jeito que eu gostaria, mas eu vou perseverar. As coisas ainda não chegaram no lugar que Deus disse, mas eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou colocar minha longanimidade em prática, porque eu viverei cada palavra, eu viverei cada promessa, e falas de homens, conversas de homens não irão me impedir de viver o propósito que eu tenho com meu Deus. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. A minha oração para você hoje é que você seja cheio de toda inteligência espiritual. Quando Paulo ora para a igreja em Éfeso, levante suas mãos assim, todo mundo. Quando Paulo ora para a igreja de Éfeso, Paulo pede: nos conceda espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do teu amor. Eu declaro hoje que seus olhos serão iluminados. Coloque a mão nos seus olhos. Seus olhos serão iluminados. Com a outra mão você vai colocar nos seus ouvidos. Olhos iluminados, ouvidos aptos e preparados para ouvir as direções de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter clareza quando Deus fala, para ter clareza quando o sopro vem do Espírito, mas também para ter clareza quando a fala vem como a arma de Satanás para te distrair, quando a fala vem como a arma de Satanás para te arrancar do propósito, tentando te tirar do teu propósito para te colocar no lugar de conforto, tentando te tirar do lugar do teu propósito para te colocar no lugar agradável. Deus agora está trazendo clareza sobre a tua mente, sobre o teu espírito, para que você hoje seja esclarecido, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, o pleno conhecimento do Senhor, que nos trará entendimento espiritual, inteligência espiritual, capacidade de se mover, capacidade de discernir, capacidade de entender, de ter clareza, de ter foco, de ter paz, paz na palavra, paz na direção, paz em meio ao caos, paz em meio à tempestade, paz em meio à turbulência, paz que excede todo entendimento está vindo sobre você, porque a partir de hoje Deus está trazendo clareza espiritual para a tua mente, para os teus olhos, para os teus ouvidos. A partir de hoje as coisas ficarão diferentes, meias verdades não serão suficientes, porque você está sendo cheio de todo o conhecimento do Senhor e de entendimento espiritual. Se você crê, diga amém e dê um brado aí, aleluia. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Você não vai desistir. Lembre-se, o teu propósito é maior. O teu chamado vale mais. Blinde os seus ouvidos. Prepara teu coração e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Chegou o tempo de frutificar, um tempo de ser perseverante. Chegou o tempo de viver coisas grandes do Senhor. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida de toda a tua igreja agora. Que o Senhor traga clareza, Pai amado, para as áreas que estão obscuras.
para as áreas que ainda não existem certezas, áreas emocionais que estão tentando roubar o propósito, áreas que os teus filhos estão, mas eu estou sentindo isso, mas eu estou sentindo isso, e as informações que estão vindo estão corroborando o que sentem, não o que Deus chamou para fazer. Eu te peço, Pai, toca no coração dos teus filhos agora, toca na mente dos teus filhos agora. O desejo do nosso coração é que haja clareza, que o Senhor mostre a verdade, e que seja pessoal, que o Senhor ensine teus filhos a terem, Pai amado, um lugar de segurança no Senhor, um lugar de certezas no Senhor, o lugar, Pai amado, onde as nossas convicções não serão roubadas, o lugar onde o Senhor vai se revelar. E ainda que digam, ainda que falem, você vai estar na certeza, nós estaremos na certeza, Pai, de que estamos no centro da Tua vontade. E não é porque vai ser confortável, não é porque eu ficarei mais tranquilo, não é porque vai ser um pouco mais leve que nós vamos nos mover, não. Nos submeteremos à Tua direção e cumpriremos a Tua palavra e a Tua vontade. Eu te peço que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor blinde o ouvido, Pai amado, dos Teus irmãos, dos meus irmãos, que estão sendo atacados de todos os lados, com mentiras, com falsas verdades, na sua casa, na sua família, nos negócios, na empresa. Pessoas, Pai amado, que têm prestado ouvido para direções que não vêm do Senhor. Guarda eles agora, protege, blinda eles e se revela, porque nós queremos ver, Pai, um tempo de frutificar na vida dos meus irmãos. Nós te agradecemos essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos aos céus? Você pode declarar isso com a gente aqui em nome de Jesus? Vamos cantar essa canção. Aleluia! Por meu cantar de coração, leva ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti.